Gostaria de contar a vocês sobre eventos que são tão inacreditáveis que, inicialmente, até os investigadores não acreditaram. Esses eventos ocorreram em 2015, na cidade de Vallejo. Convido vocês a ouvirem a história de Denise e os Kins. Na cidade de Vallejo, no estado da Califórnia, onde, em 2015, viviam Denise e os Kins e Aaron Kin. Ambos tinham idades próximas. Denise nasceu em 1985, enquanto seu parceiro nasceu um ano antes. Cada um deles cresceu no estado da Califórnia, mas em duas cidades completamente diferentes, distantes cerca de 600 quilômetros. Denise foi criada em Huntington Beach, uma cidade litorânea, onde, junto com seu irmão, teve a oportunidade de surfar nas águas do Pacífico. Desde muito jovem, ela sabia o que queria fazer no futuro e, conforme seus planos, em 2012 se formou e se tornou fisioterapeuta. Aaron tinha um plano de vida semelhante. Ele nasceu e foi criado na pequena cidade de Penryn. Também se formou em fisioterapia. O destino fez com que se conhecessem no hospital onde trabalhavam. Isso ocorreu logo após Aaron ter terminado um longo relacionamento. Ele teve uma parceira por muitos anos, Andrea, que também era funcionária desse hospital. A relação parecia séria, o casal já estava noivo, e Aaron até comprou uma casa onde planejavam morar juntos. Eles já estavam planejando o casamento. No entanto, o pior ainda estava por vir, pois Aaron descobriu que sua noiva não era fiel a ele. Andrea, ao que parece, não estava tão comprometida quanto ele com o relacionamento, e, em 2014, o casal se separou. Embora não pudessem cortar completamente os laços, pois trabalhavam no mesmo hospital e se viam quase todos os dias. No mesmo ano em que terminaram, Aaron começou a trabalhar com Denise, apenas alguns meses após o rompimento. Não era surpresa que Aaron imediatamente notasse Denise, já que ela era uma jovem muito bonita e, além disso, se parecia com sua ex-noiva. Ambas tinham longos cabelos loiros, uma figura semelhante e um estilo de vestir parecido. Denise e Aaron começaram a namorar, embora ele ainda tivesse sentimentos pela ex. Mesmo quando estavam no trabalho e ficavam sozinhos em algumas situações, Aaron tentava abraçar ou até beijar Andrea. Ele ainda pensava em tentar consertar as coisas e que talvez houvesse uma chance de reconciliação. Mas Andrea não queria voltar, e o relacionamento deles era uma coisa do passado. Para o bem dele, seria melhor focar em sua nova parceira, Denise. Apesar de estar construindo um novo relacionamento com Denise, Aaron, de vez em quando, mandava mensagens para Andrea, na esperança de que ela aceitasse se encontrar com ele. No início de 2015, Denise, ao mexer no celular de Aaron, descobriu as mensagens que ele tinha enviado à ex-namorada. Ela ficou chocada ao ler o que estava escrito. Para Denise, o relacionamento deles estava indo muito bem, mas, de repente, ela descobriu que Aaron estava fazendo de tudo para que Andrea voltasse para ele. Ele até escreveu que terminaria facilmente com Denise só para poder ficar com Andrea de novo. Obviamente, Denise, aos 29 anos, não podia simplesmente ignorar isso e fingir que nada havia acontecido. No mesmo dia, ela teve que discutir tudo com Aaron. Ela queria saber se ele realmente a considerava importante ou se estava apenas usando o relacionamento para preencher o vazio deixado pelo término com Andrea. Aaron começou a se desculpar por tudo. Ele não sabia por que havia agido daquela maneira e reconheceu que foi um grande erro manter contato com Andrea. Ele prometeu que, a partir daquela conversa, limitaria suas interações com Andrea exclusivamente aos assuntos profissionais e não falaria mais com ela, nem no trabalho nem fora dele. Aaron estava determinado a fazer de tudo para reconquistar a confiança de Denise. Ele concordou em começar a fazer terapia para tentar resolver os problemas no relacionamento com Denise e também para lidar com o término com Andrea. Logo, o casal iniciou as sessões com um psicólogo e, para surpresa de Denise, Aaron não teve nenhum problema em participar das sessões. Ela ficou positivamente surpresa com isso e, após cerca de um mês, decidiu encontrá-lo em sua casa para comemorar o fato de que haviam conseguido superar o problema. Em 22 de março de 2015, Denise foi à casa de Aaron com uma pizza e uma cerveja, esperando que passassem uma noite agradável juntos, e, de fato, tudo estava indo bem. Enquanto comiam pizza, conversaram sobre os efeitos da terapia e o futuro do relacionamento. Por volta da meia-noite, o casal decidiu ir para a cama. Eles não faziam ideia de que aquela noite mudaria suas vidas para sempre. Tudo começou por volta das 3 horas da manhã, quando o casal foi acordado por uma pessoa que o cegou com uma forte luz de lanterna. Na verdade, eles nem conseguiam discernir se era uma única pessoa ou mais de uma.
Eles ouviram uma voz dizendo que se tratava de um assalto e que os intrusos só queriam dinheiro. Não havia razão para temer pela segurança deles, desde que obedecessem às ordens. A primeira coisa que tiveram que fazer foi deitar de bruços, com os rostos virados para baixo. Em seguida, um dos intrusos entregou a Denise faixas de compressão, e ela teve que amarrar as mãos e os pés de Aaron. Algo estranho era que o invasor sabia o nome do parceiro de Denise. Inicialmente, os intrusos o cegaram com fita preta de forma que não conseguiam ver nada. Antes disso, Denise notou os pés dos intrusos no chão e estava convencida de que eram duas pessoas. Em seguida, alguém colocou fones de ouvido neles, e eles puderam ouvir música calma e a voz de um dos intrusos dando instruções sobre o que aconteceria a seguir. Eles verificariam a pressão arterial de ambos e, em seguida, administrariam sedativos. Caso alguém se recusasse a tomar os medicamentos, eles seriam aplicados à força. Aaron sentiu quando colocaram um medidor de pressão nele, e tudo parecia completamente absurdo. Inclusive, quando Aaron pediu um cobertor porque estava com muito frio, um dos intrusos respondeu que eles não sentiam frio porque estavam usando roupas de mergulho. Embora nada fizesse sentido, a realidade era que alguém havia invadido a casa de Aaron, os amarrado e os mantido prisioneiros em seu próprio quarto. Depois de um tempo, Denise foi levada para outro cômodo, onde ouviu mais instruções pelos fones de ouvido. Tanto ela quanto Aaron tinham que fornecer informações sobre sua situação financeira. Os invasores queriam saber se havia dinheiro em casa e, caso não houvesse, pediram os dados das contas bancárias. Os assaltantes os alertaram que, se fossem enganados, as consequências poderiam ser graves para o parceiro. Eles pegaram o laptop de Aaron e verificaram as informações que ele e Denise forneceram, incluindo a senha do e-mail e da conta bancária. Foi nesse momento que um dos invasores percebeu algo fora do planejado. Ele perguntou a Aaron se era possível que Denise fosse parecida com sua ex, Andrea, porque, na verdade, eles estavam ali por causa de Andrea. Eles ficaram surpresos ao descobrir que a mulher na casa se chamava Denise. Andrea, de fato, morou com Aaron naquela casa por algum tempo, mas havia se mudado em setembro do ano anterior. Depois que Aaron forneceu informações sobre sua ex, os invasores ficaram sem saber o que fazer. Após um tempo, disseram que levariam Denise e que Aaron tinha 48 horas para conseguir o dinheiro do resgate. Se ele quisesse que sua namorada voltasse em segurança, deveria pagar $15.000 e não deveria, sob nenhuma circunstância, avisar a polícia. Eles instalaram uma câmera na casa de Aaron e disseram que o monitorariam o tempo todo. Também delimitaram uma área com uma fita vermelha no chão, dentro da qual ele deveria permanecer. Se ele fizesse algo fora das orientações, poderiam machucar Denise. Na manhã seguinte, Aaron deveria entrar em contato com o empregador de Denise e informá-lo que ela não iria trabalhar pelos próximos dias. Ele também deveria fazer o mesmo com seu próprio empregador. Logo após, Aaron ouviu o som de todos saindo da casa e levando seu carro. Ele não conseguiu reagir, pois sentia os efeitos dos medicamentos que lhe haviam sido administrados e começava a sentir um sono profundo. Ele não conseguia mais lutar contra o cansaço e simplesmente adormeceu. Depois de algum tempo, foi acordado pelo alarme de seu celular. Ele conseguiu ligar para seu chefe e pedir alguns dias de folga para si mesmo. Para Denise, que ainda estava desaparecida, ele enviou uma mensagem ao chefe dela pedindo a mesma coisa. No entanto, logo voltou a dormir e só acordou por volta das 11h30. Foi quando percebeu a câmera instalada no teto e a fita vermelha colada no chão do quarto em que se encontrava. Ele começou a se perguntar o que deveria fazer naquela situação: avisar a polícia ou, pelo menos, informar seu irmão, que trabalhava para o FBI. Sabia que, ao fazer isso, poderia colocar a vida de Denise em risco, mas enquanto ponderava suas opções, recebeu uma mensagem dos sequestradores. Disseram que, se ele quisesse que Denise voltasse para casa em segurança, precisaria entregar a eles $15.000. No entanto, não deveria retirar todo o dinheiro de uma vez, para não chamar a atenção do banco. Pediram que fizesse 2 saques de contas diferentes que ele possuía. Quando ele ligou para o banco, descobriu que só podia retirar no máximo $3.500 por dia. Esse era o limite diário. Aaron percebeu que não conseguiria o dinheiro todo, então começou a considerar se seria melhor avisar a polícia. Enquanto pensava nisso, ligou para seu irmão e contou tudo. O irmão aconselhou que ligasse imediatamente para a emergência. Quando finalmente o fez, já eram 14 horas. Quando Aaron chegou à delegacia e começou a relatar o que havia acontecido nas últimas horas, era evidente que o policial com quem conversava não acreditava muito na história. E não era de se estranhar.
A história era tão improvável e sem sentido que seria difícil para qualquer um acreditar que fosse verdade. Antes de ir à delegacia, após Aaron ligar para o número de emergência, 2 policiais foram até sua casa. Ele lhes contou o que aconteceu e eles notaram uma pequena mancha de sangue no lençol. Também faltavam dos cobertores, mas o celular de Denise ainda estava na casa. Além disso, o carro de Aaron também havia desaparecido. Todos esses elementos indicavam que Aaron poderia ter feito algo com Denise e fingido um sequestro. E então surgiram 3 perguntas. Se ele não fosse o responsável pelo desaparecimento, por que esperou tantas horas para avisar a polícia? Por que não ligou de manhã, quando conseguiu contatar seu chefe e o chefe de Denise? Desde o momento em que, segundo seu relato, Denise foi levada de casa, já haviam se passado várias horas, durante as quais ele chegou até ligar para o banco. Não deveria ter avisado a polícia antes de tudo? Aaron foi interrogado por várias horas, e com o tempo ficava claro que o policial estava cada vez mais convencido de que nenhum sequestro havia ocorrido. O policial tentava provocá-lo para que confessasse o que realmente havia acontecido com Denise. Suspeitava que Aaron havia encenado tudo. Talvez, o policial pensou, Aaron não tivesse ferido Denise de propósito, mas algo poderia ter acontecido, como uma overdose de remédios, aos quais tinham acesso por causa da profissão deles. Aaron não conseguia convencer ninguém de que estava dizendo a verdade. Os policiais então sugeriram que, se ele estava dizendo a verdade, não se importaria em fazer um teste com o polígrafo. Aaron aceitou sem hesitar. Sabia que ninguém estava levando sua história a sério, e a segurança de Denise estava em jogo. Quanto antes ele conseguisse convencer a polícia de que ela realmente havia sido sequestrada, mais cedo eles começariam a procurá-la. No entanto, o teste do polígrafo não correu como ele esperava. Segundo o técnico que o aplicou, Aaron havia mentido em quase todas as perguntas. Será que ele estava mesmo mentindo o tempo todo? Ou o fato de estar estressado, exausto ou ter tomado algum medicamento afetou o resultado do teste? Os investigadores nem consideraram essa segunda hipótese. Para eles, o teste apenas confirmou o que já suspeitavam desde o início. Aaron era o responsável pelo desaparecimento de Denise. Agora, eles precisavam descobrir o que ele havia feito com ela e onde ela estava. Temiam o pior. No dia seguinte, um jornalista de um jornal local ligou para a polícia com uma informação importante. Ele havia recebido um e-mail de uma pessoa desconhecida, com um arquivo de áudio anexado. No áudio, era possível ouvir a voz de uma mulher que se identificou como Denise Uskins. A gravação servia como prova de que ela ainda estava viva. Para confirmar que não havia sido gravada anteriormente, durante o áudio Denise mencionou eventos que haviam ocorrido naquele mesmo dia. Tanto Aaron quanto os familiares de Denise reconheceram sua voz. Era realmente ela. Agora, sabiam que ela estava viva. Apesar de helicópteros e cães farejadores estarem sendo usados nas buscas, o paradeiro de Denise ainda era um mistério. Já haviam se passado 2 dias desde que ela foi levada da casa de Aaron e, além daquele único e-mail com a gravação de sua voz, não havia mais nenhum contato dos sequestradores. Qual era o plano deles? Ninguém sabia o que poderia acontecer a seguir. E então, algo inesperado aconteceu em 25 de março, pouco depois das 9 horas da manhã, 48 horas após o desaparecimento de Denise. De repente, ela apareceu em sua cidade natal, Huntington Beach, a cerca de 600 quilômetros de distância de Vallejo. Estava um pouco fraca, mas, fora isso, não parecia machucada. Ela apareceu perto da casa onde cresceu, mas como seu pai não estava lá naquele momento, pediu ajuda a uma vizinha. O pai de Denise informou a polícia sobre o reaparecimento dela. No entanto, para surpresa dos investigadores, Denise não quis falar com eles. Pensaram que, agora que ela havia sido encontrada, finalmente poderiam descobrir o que realmente havia acontecido, mas ela se recusou a falar. Para os investigadores, isso foi tão inesperado que começaram a suspeitar que toda a história havia sido planejada desde o início. Todo o caso, o desaparecimento e o reaparecimento repentino, lembravam o enredo do filme Garota Exemplar, que havia sido lançado 1 ano antes. No filme, uma mulher descobre a traição de seu parceiro e planeja tudo para que seu marido pareça culpado. Assim como Denise, a personagem do filme também reaparece depois de um tempo. Será que era possível que Denise tivesse planejado tudo isso? Qual seria o objetivo dela? A hipótese era que ela queria punir Aaron por querer deixá-la por Andrea. Como Denise não queria testemunhar, ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo. Em uma coletiva de imprensa oficial, o porta-voz da polícia admitiu que, na opinião deles,
Tudo havia sido planejado e que toda a história era uma grande mentira. Suspeitavam que Denise e Aaron estavam envolvidos no plano e que todo o esforço e dinheiro gastos na busca tinham sido em vão. No momento do sequestro, o sequestrador havia mandado Denise entrar no porta-malas de um carro. Ela logo percebeu que era o carro de Aaron. No entanto, não viajaram muito longe. Pouco tempo depois, pararam, e o sequestrador a transferiu para o porta-malas de outro carro. Ela até pôde identificar o som do motor do Mustang de Aaron. Ela foi levada a um prédio, mas não conseguia ver nada por causa dos óculos de natação que usava. Logo descobriu o motivo do sequestro. O homem pertencia a um grupo que sequestrava pessoas para exigir dinheiro pelo resgate. O plano original era sequestrar Andrea, mas, como encontraram Denise, ela foi levada no lugar. O sequestrador prometeu que nada aconteceria a ela se Aaron pagasse o valor exigido. Ele garantiu que, em 48 horas, ela estaria de volta em casa. Denise achou que, apesar de ter sido sequestrada, o homem parecia bastante amigável. Ele até contou um pouco sobre sua vida, e ela soube que ele havia servido no exército e sofria de transtorno de estresse pós-traumático. Ela poderia confiar nele e acreditar que realmente não seria machucada. Ela rapidamente percebeu que ele estava mentindo, pois, depois de um tempo, ele voltou e disse que precisavam se proteger de qualquer possibilidade de ela testemunhar. Eles concluíram que a melhor maneira de garantir isso seria gravando o ato sexual entre eles. Se, após sua libertação, Denise decidisse colaborar com a polícia, eles ameaçaram divulgar a gravação. A jovem ficou chocada com o que ouviu, mas não tinha como se defender. Ela temia que, se opusesse a ele naquele momento, as coisas poderiam terminar ainda pior para ela. Então teve que fazer o que ele queria. Quando o homem terminou a gravação, ele saiu do quarto, mas permitiu que Denise tirasse os óculos de natação que estava usando, com a condição de que, ao retornar, ele bateria na porta para avisar que ela deveria colocá-los novamente. Assim que ele saiu, Denise tirou os óculos e tentou ver se havia alguma maneira de escapar daquele lugar. Infelizmente, não havia como sair pela janela ou pela porta. Ela teve que confiar que, em algum momento, seria libertada. Contudo, antes disso acontecer, o homem voltou novamente ao quarto e disse que ele e seus cúmplices haviam decidido que precisavam gravar a voz dela para confirmar que ela estava bem. Foi essa gravação que posteriormente foi enviada a um jornalista. Mas isso não foi tudo o que ele queria dizer a ela. Além da gravação de sua voz, eles precisavam gravar novamente o ato sexual, pois seus cúmplices achavam que, na primeira gravação, Denise não parecia suficientemente envolvida, e por isso precisariam refazer. Denise teve que passar por tudo de novo, mas sabia que precisava fazer o que ele queria, caso contrário, talvez nunca voltasse para casa. Finalmente, chegou o momento em que Denise foi informada que seria libertada. Os sequestradores decidiram que não podiam levá-la de volta à cidade de Vallejo, onde todos estavam acompanhando o caso e ela seria facilmente reconhecida. Em vez disso, eles a levariam para a cidade onde ela havia crescido. Antes de deixá-la, um dos sequestradores a advertiu para não contar à polícia que ele era um ex-soldado, nem sobre as gravações. Se ele descobrisse que ela havia falado, sua vida e a vida de seus entes queridos estariam em perigo. Esse foi o principal motivo pelo qual ela inicialmente hesitou em contar tudo à polícia. Ela estava segura agora, mas ainda temia aquelas pessoas. No entanto, ela se questionava constantemente se estava tomando a decisão certa e, por fim, decidiu revelar toda a verdade. Apesar de ter contado tudo em detalhes logo no dia seguinte à sua volta para casa, as coisas não aconteceram como ela esperava. Denise acreditava que, ao relatar o que havia passado, todos fariam o possível para encontrar os responsáveis. Mas, em vez disso, ninguém acreditou nela. Antes, haviam duvidado das palavras de Aaron, e agora duvidavam dela. Para as autoridades, tudo era tão improvável que não restavam dúvidas de que Denise e Aaron haviam inventado tudo. Analisando o caso, muitos detalhes não faziam sentido. Principalmente, os sequestradores não haviam recebido nenhum resgate. Então, por que a liberaram tão rapidamente? Os investigadores também acharam estranho o fato de que, quando Denise ainda estava em cativeiro e enviaram a gravação de sua voz, ela parecia muito calma. Não havia sinais de medo em sua voz. Ela falava como se estivesse conversando com alguém conhecido. Da mesma forma, quando foi libertada, ao invés de correr para um local seguro, foi vista andando lentamente em direção à casa de seu pai, como se estivesse apenas dando um passeio. Denise justificou que, naquela manhã, o sequestrador havia lhe dado calmantes, mas isso não convenceu os policiais. Aaron também mencionou que,
Quando 2 policiais conversaram com Denise logo após ela chegar à casa da vizinha de seu pai, ela não parecia alguém que havia acabado de ser libertada de um sequestro. A própria Denise admitiu que foi tratada muito bem durante o cativeiro e que não sofreu nenhum dano. Naquele momento, ela não mencionou nada sobre as 2 gravações, nem que foi forçada a ter relações sexuais, por medo de colocar em risco a vida dela e de seus familiares. A polícia só descobriu isso quando ela finalmente decidiu testemunhar. Como ela não fez isso imediatamente após ser encontrada, isso pesou contra ela. Se tudo o que ela e Aaron disseram fosse verdade, por que ela esperaria tanto tempo para depor? Parecia que, se realmente quisesse que os responsáveis fossem presos, teria falado o mais rápido possível. Havia muitas dúvidas sobre se essa história era verdadeira ou se havia sido inventada pelo casal. Qual seria o objetivo deles em criar essa farsa? Embora fosse difícil imaginar o motivo, todos acreditavam que nada do que disseram havia acontecido e que, na verdade, eles corriam o risco de acabar na prisão. Muitos recursos financeiros foram utilizados nas buscas por Denise, e, se tudo fosse uma fraude, essas buscas teriam sido completamente desnecessárias. No entanto, logo depois, o mesmo jornalista que havia recebido a gravação da voz de Denise recebeu uma nova mensagem. Desta vez, os sequestradores defenderam a jovem de 29 anos, afirmando que não se tratava de uma farsa. Tudo o que ela havia dito era verdade. Como prova, enviaram algumas fotos que mostravam o quarto onde ela foi mantida, além de uma arma de brinquedo com uma lanterna colada. Eles também admitiram que era um grupo envolvido em sequestros com o objetivo de extorquir resgate e que Denise era uma de suas vítimas. Tudo o que foi mencionado na mensagem correspondia à versão de Denise. Ela havia descrito o quarto em que estava, e as fotos mostravam exatamente o que ela havia relatado. Os sequestradores confirmaram que ela foi levada em um Ford Mustang branco, o mesmo carro que Denise havia mencionado. No entanto, mesmo com todas as informações corroborando a versão de Denise, ela ainda era considerada uma fraude. Os sequestradores continuaram a enviar mais mensagens, tentando defendê-la e assumindo a culpa por tudo. A situação chegou a tal ponto que eles escreveram que, se Denise e Aaron não recebessem desculpas, eles tomariam medidas drásticas. A cada novo desenvolvimento, o caso ficava mais surpreendente. Não é comum ver sequestradores se confessarem culpados para proteger uma vítima das acusações. Isso era tão incomum que os investigadores acreditaram que essas mensagens eram mais uma prova de que não havia sequestro algum e que, na verdade, Aaron e Denise estavam por trás de tudo. Nada nem ninguém conseguia convencê-los de que estavam dizendo a verdade, e o casal provavelmente teria sido levado a julgamento, se não fossem os eventos que ocorreram em 5 de junho daquele mesmo ano, na cidade de Dublin, a cerca de 40 quilômetros de Vallejo. 10 semanas haviam se passado desde que Denise foi libertada. Naquele dia, uma mulher ligou para o número de emergência, em pânico, tentando informar ao operador que alguém havia invadido sua casa e que os invasores ainda estavam lá. O que ela relatou era assustadoramente semelhante à história de Denise e Aaron. Eles também foram acordados no meio da noite e viram luzes brilhando diretamente sobre eles, como se alguém estivesse apontando um laser. Os invasores tentaram imobilizá-los, mas quando o marido da mulher ouviu que sua filha de 2 anos estava sendo mantida como refém, ele lutou com os intrusos para proteger a menina. Enquanto isso, a mulher aproveitou a oportunidade para fugir para o banheiro, de onde ligou para o número de emergência. Ela tentou fornecer o máximo de informações possível, mas não tinha certeza se havia uma ou mais pessoas. As luzes da lanterna cegaram. Antes que a polícia chegasse, o invasor conseguiu fugir, saindo pelos fundos, onde depois foram encontrados fitas adesivas, luvas e uma máscara. O intruso não foi encontrado, mas ele deixou algo importante para trás. Durante a luta, ele aparentemente deixou cair seu telefone celular. A polícia sabia que, com o telefone, poderia identificar o responsável. Quando verificaram a quem o celular pertencia, descobriram que ele era de uma mulher, que informou que o telefone era de seu filho e que ele o havia perdido no dia anterior. Sem saber que estava falando com a polícia, a mulher forneceu o endereço do filho para que pudessem devolver o celular. Ela não fazia ideia de que ele havia invadido uma casa naquela noite. Mas quem era o filho dessa mulher? Ele se chamava Matthew Miller, nascido em 1977, e havia crescido em Sacramento, Califórnia. Quando frequentava a escola, ele era considerado um garoto bastante inteligente, tirava notas altas e falava 4 idiomas. No entanto, ele não era uma pessoa popular na escola. Era visto como um solitário e frequentemente ouvia insultos relacionados ao seu sobrepeso, algo que na época não era bem aceito por seus colegas. Após concluir o ensino médio, Matt decidiu se alistar no exército.
Ele fez isso por dois motivos. Por um lado, sabia que isso ajudaria a perder peso e entrar em forma, e, por outro lado, poderia ganhar o dinheiro necessário para iniciar seus estudos. Ele serviu nas Forças Armadas por alguns anos, durante os quais esteve em diferentes países. Ele foi condecorado, mas teve que deixar o exército devido a problemas de saúde mental. Naquele momento, ele voltou para os Estados Unidos e começou a estudar em Harvard, onde estudou direito. Era considerado um dos alunos mais inteligentes e quase sempre recebia as notas mais altas. Após se formar, ele trabalhou em sua profissão e se dedicou especialmente a ajudar pessoas com problemas de saúde mental, bem como imigrantes. No entanto, ele mesmo enfrentava problemas com sua saúde mental, e a cada ano isso piorava. Foi diagnosticado com depressão e transtorno bipolar, e ele começou a ter vários tipos de delírios, acreditando que diferentes pessoas, como seu chefe ou seus pais, o estavam perseguindo. Seus problemas de saúde mental se agravaram ainda mais, levando Matthew a ser demitido de seu trabalho e, eventualmente, a perder sua licença para exercer a profissão. Isso também levou ao fim de seu casamento, que culminou em divórcio. Matthew perdeu o controle de sua vida. Quando os policiais souberam do local onde ele poderia estar, foram imediatamente até lá. Era uma pequena cabana de verão, situada entre árvores. Ao entrarem, perceberam que o lugar estava em uma completa desordem, com coisas espalhadas por toda parte. Pouco tempo depois, um homem saiu de um dos quartos, e eles sabiam que era ele. Ele foi preso, e a cabana foi revistada. Encontraram muitos laptops, telefones e pistolas de brinquedo pintadas de preto, às quais estavam anexadas lanternas ou lasers. Uma dessas armas parecia exatamente como a que havia sido enviada anteriormente em uma foto a um jornalista. Perto da cabana, havia um Ford Mustang branco estacionado, que foi verificado e identificado como roubado. No porta-malas do carro, foram encontradas fitas adesivas, braçadeiras e óculos de natação que estavam cobertos com fita isolante preta. Como havia um fio de cabelo loiro preso a eles, isso chamou a atenção dos policiais. As pessoas cujas casas haviam sido invadidas na noite anterior não mencionaram nada sobre óculos de natação, então aquele cabelo não poderia pertencer a elas. Como não era delas, ficou claro que alguém anteriormente havia entrado em outra casa. Quando começaram a investigar isso, descobriram que ele já havia sido suspeito de 2 arrombamentos em casas na área, mas em nenhum dos casos havia evidências suficientes para acusá-lo. No entanto, nenhuma das mulheres cujas casas ele invadiu tinha cabelo loiro. Quando o proprietário do Mustang roubado foi identificado e contatado, descobriu-se que o carro havia sido roubado na mesma época em que houve um sequestro na área. As palavras desse homem levaram a polícia a ligar o sequestro de Denise a Matthew Miller. Matthew poderia ser a pessoa que a mantinha em cativeiro. Muitas das coisas que Denise havia mencionado anteriormente se alinhavam com o que foi encontrado no local da prisão de Matthew: os óculos de natação, as braçadeiras, as armas falsas com lanternas, além do próprio carro. O sistema de navegação do carro tinha registros dos locais onde o motorista havia estado anteriormente, e um desses lugares era Huntington Beach, na rua onde morava o pai de Denise. Foi para lá que ela foi levada pelo sequestrador. Quando os equipamentos encontrados na casa foram verificados, descobriu-se que um dos laptops pertencia a Aaron, e em outro laptop, desta vez pertencente a Matthew, foram encontrados os 2 vídeos mencionados anteriormente por Denise. Finalmente, os policiais tiveram que acreditar que o casal vinha tentando lhes dizer repetidamente não era uma mentira. A história era inacreditável, mas não foi inventada. Tudo o que lhes aconteceu era verdade. Matt era o sequestrador. Mas por que ele fez isso? A resposta para essa pergunta poderia estar em seus delírios. Ele acreditava que pessoas ricas eram responsáveis por todo o mal no mundo. Na época em que Aaron ainda estava em um relacionamento com Andrea, Matthew morava perto deles. Conhecia-os e acreditava que eles também faziam parte dessa elite rica. Ele então imaginou que seria uma versão moderna de Robin Hood, sequestrando ricos para obter resgates de suas famílias e depois doando dinheiro para pessoas pobres. Denise e Aaron acreditavam que ele não agia sozinho. Estavam convencidos de que havia outra pessoa na casa deles, além de Matthew. Quando Denise estava sendo mantida na cabana à beira do lago, ouviu Matthew conversando com alguém. Ele havia dito a ela que seus cúmplices viriam. No entanto, os investigadores não concordavam com a teoria deles. Acreditavam que Matthew agia sozinho. Nos computadores de Matthew, foram encontrados áudios com vozes sussurrando, e é provável que fossem essas gravações que foram reproduzidas na casa de Aaron. Tanto ele quanto Denise acreditavam que havia mais de um invasor, e por esse motivo os investigadores, após a prisão de Matthew,
não se concentraram mais em encontrar outras pessoas relacionadas ao caso. Eles garantiram que ele agia sozinho e que o casal não tinha mais com o que se preocupar. Mas essas palavras vinham dos mesmos policiais que anteriormente haviam acusado Aaron de assassinato e Denise de fraude. O casal não conseguiu acreditar totalmente neles e ainda achavam que havia outras pessoas envolvidas no sequestro. Matthew Miller confessou tudo, então não foi necessário realizar um julgamento. Em março de 2017, ele foi condenado a 40 anos de prisão. Denise e Aaron ficaram satisfeitos com a sentença, mas acreditavam que a conduta da polícia durante a busca por Denise não foi adequada. Descobriu-se que, logo depois que Aaron foi à delegacia pela primeira vez, seu celular foi confiscado, com seu consentimento, é claro. Por algum motivo, o celular foi colocado no modo avião. Aaron havia explicado várias vezes aos policiais que o sequestrador estava se comunicando com ele por celular e que era dessa forma que passava informações, como o local onde Denise estava sendo mantida. Ele tentou desativar o modo avião 3 vezes, o que poderia ter levado os investigadores ao local onde Denise estava antes que Matthew decidisse libertá-la. O casal acreditava que houve muitas falhas na investigação e que, se ela tivesse sido conduzida de maneira mais cuidadosa, Denise poderia ter sido libertada antes de ser forçada a ter uma segunda relação com Matthew. No relatório policial, também foi mencionado que os resultados do teste do polígrafo feito logo após a prisão de Aaron foram inconclusivos. No entanto, logo após o fim do teste, Aaron foi informado de que havia falhado e que mentiu em todas as respostas. Tudo isso foi dito com o intuito de quebrar o homem de 30 anos. Não só ele foi interrogado por 18 horas, como também foi enganado e acabou confessando algo que não havia feito. Devido a essas falhas, Denise e Aaron decidiram entrar com processo civil contra a polícia, acusando-os de prisão ilegal, difamação, falsa prisão e causar intencionalmente sofrimento emocional. Ficou evidente que havia muitas irregularidades nessa investigação, e o casal venceu o processo, recebendo uma indenização de 2,5 milhões de dólares. O casal aceitou a oferta, e o processo não foi a julgamento. Infelizmente, nenhum dos policiais que conduziram a investigação foi responsabilizado. Além disso, o investigador responsável pelo caso em 2015 foi premiado com o título de policial do ano. Denise e Aaron se casaram em 2018, exatamente no 5º aniversário da libertação de Denise. Em seguida, nasceu a primeira filha deles, Olivia. 2 anos depois, em 2022, o casal deu as boas-vindas à segunda filha, Naomi. Tanto Denise quanto Aaron estão tentando esquecer o que aconteceu durante o sequestro e focar apenas nos aspectos positivos de suas vidas atuais. Eles passaram por terapia, algo necessário para ambos, mas parece que as coisas estão indo bem.